Então, voltamos nesse bloco com a nossa querida Mônica Francisco e agora ela vai falar um pouquinho da atuação dela com essa questão de assessoria com a Marielle, falar um pouquinho de... Você falou pra gente que estava atuando na questão da negritude, mas também embebedou um pouco pro lado da economia solidária, né? Então, a gente que trabalha com esse pilar da economia solidária, as mulheres aqui do Rio de Janeiro, gostaria de falar um pouquinho da sua atuação nesse campo. A gente começa a atuar ligada ao movimento de economia solidária só em 2003. Mas a gente já vinha praticando a economia solidária sem saber, sem entender o que era esse movimento, que a gente estava de fato fazendo economia solidária, porque a economia solidária é uma economia, né, como o nome diz, solidária, sustentável. A gente tem essa preocupação com o meio ambiente no sentido do meio em que a gente está inserido, desenvolvendo as nossas ações, né? O respeito ali às pessoas que estão, de alguma maneira, desenvolvendo aquele trabalho de uma maneira mais justa, menos, né, opressiva, enfim, tentando trabalhar numa lógica completamente diferente daquela que a gente aprende no mundo do trabalho, né? No mundo, inclusive, do empreendedorismo oficial, digamos assim, né? Do empreendedorismo que a gente conhece como sendo o empreendedorismo formal. Então a gente começa em 2002 o trabalho com as passadeiras comunitárias. A gente passa por um curso chamado Senafoco, que era o Centro Nacional de Formação de ativistas, né, de comunitários, de lideranças comunitárias, embora eu não goste dessa palavra liderança, porque ela dá uma conotação de que alguém é mais importante do que o outro e está liderando, mas eu prefiro a palavra referência, né? A gente acaba sendo referência. E aí a gente cria um projeto no Morro do Borel chamado Passadeiras Comunitárias, a partir da necessidade de mulheres de 35 a 65 anos se inserirem no mercado de trabalho. A gente pensava muito mercado de trabalho, mas não de uma forma, não no mercado formal. Primeiro, por causa da idade. Segundo, muito por conta da escolaridade dessas mulheres, a dificuldade que elas tinham. Então, a gente cria esse projeto. Eu, com mais 5 mulheres na época, a gente passou por esse curso e, ao final desse curso, a gente deveria desenvolver um projeto. E aí, a gente, conversando, pensamos no Passadeiras Comunitárias, que existe até hoje, de uma outra forma, mas ele ainda existe no Morro do Borel. E a ideia era que a gente pudesse, né, gerar trabalho e renda, não emprego, mas trabalho e renda para mulheres de 35 a 65 anos, que elas pudessem estar próximas aos seus filhos, né, porque a gente entendia a necessidade dessas mulheres estarem próxima das suas famílias, principalmente dos seus filhos, e que a gente pudesse também oferecer um serviço às outras mulheres que saíam para trabalhar em outras casas, inclusive, e que não tinham a possibilidade de cuidar das suas casas, das suas roupas, né? Dos seus Então a filhos. gente e aí a gente criou passadeiras comunitárias nessa perspectiva. E a ideia também era que a gente pudesse gerar trabalho e renda para adolescentes e jovens, né, que seriam os entregadores das roupas e que são até hoje, que pudessem trabalhar no contraturno da escola e que tivesse uma das mulheres, ela é professora, que fazia parte na época, e ela fazia todo o acompanhamento desses adolescentes, né? Então só poderia atuar conosco no contraturno da escola. A gente fazia todo o controle do histórico daquele aluno durante aquele ano, né? A gente fazia o acompanhamento das notas, da frequência. Então, para continuar no projeto, ele teria que ter uma boa pontuação na escola, frequência. E as mulheres dentro desse perfil, né? Mulheres de 35 a 65 anos, que estivessem fora do mercado formal de trabalho e que tivessem, né, dificuldade, baixa escolaridade. Aí depois a gente foi, né, inserindo mulheres com deficiências, pessoas com deficiência. Então, assim, foi um trabalho bem legal. Paralelo a isso, a gente atuava na Rádio Comunitária do Borel. Atuamos na Rádio Comunitária como locutora, né, durante um ano, e depois a gente
criou, dentro do movimento Agenda Social, a Rádio Grande Tijuca. Então, eu saio da Rádio Comunitária do Borel, que era uma rádio poste, aquela rádio, né, bem simples, mas a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. Né? Eu tenho os cassetes até hoje gravados, lá dos programas e dos comerciais. A gente se mantinha com o apoio da comunidade, com os comerciantes, com as pessoas que desenvolviam projetos ou então que faziam eventos, né, ali com os comerciais. Então a gente já tinha essa estrutura da economia solidária, né, de você fazer esse dinheiro circular ali dentro da comunidade de uma maneira solidária, de uma maneira coletiva, associativa, enfim, dentro dessa perspectiva. Atuávamos na Rádio Comunitária do Borel dentro da Associação de Moradores, também estava muito ligada a essa militância, embora eu nunca tenha feito parte de associação de moradores, mas nesse sentido de atuar na rádio, de construir uma rádio, foi com a parceria com a Associação de Moradores. E depois a gente, dentro do movimento Agenda Social Rio, a gente construiu a Rádio Grande Tijuca. E a Rádio Grande Tijuca, ela tinha o objetivo, primeiro, né, de veicular notícias e assuntos daquela comunidade da Tijuca como um todo, né? A gente estava falando, e aí eu estou falando de um período de 2002, um período difícil na Grande Tijuca e um período muito efervescente, porque você tinha a intervenção das obras do Favela Bairro, você tinha uma intervenção urbanística pesada, você tinha um fortalecimento com essa intervenção ali da ação daquelas lideranças comunitárias e o movimento Agenda Social Rio teve uma atuação muito forte na Grande Tijuca. E a gente tinha uma dificuldade muito grande porque a presença, né, das facções dificultava a circulação de muitos desses líderes e desses moradores entre as favelas. Então, a Rádio Grande Tijuca, que funcionava dentro de uma escola privada, a escola Olga Mitar, ela era uma escola, e é ainda hoje, uma escola muito comprometida com essa luta, né, por direitos e essa transformação da sociedade em que ela está inserida, pelo impacto que ela causa, estando dentro daquele lugar. E a rádio funcionava ali. A rádio foi uma junção de desejos e sonhos, porque a escola tinha o desejo de criar uma rádio para que os alunos pudessem atuar, e aí cedeu o espaço e a gente construiu a rádio ali, a Rádio Grande Tijuca, e que era também, para além de ser uma rádio comunitária e veicular notícias e programas, um espaço onde aquelas pessoas que não podiam circular, elas se encontravam. Então, grandes reuniões do Movimento Agenda Social Rio, dos grupos de trabalho para discutir segurança pública na época, né, onde também aconteceu uma intervenção militar muito forte na Grande Tijuca, nas favelas da Grande Tijuca, que foi a instalação do GEPAI, né, que era o grupamento, um destacamento de polícia especial, o GEPAI, um dos precursores das unidades de polícia pacificadora. Então você tinha uma efervescência de ações. E ali, nesse contexto, a gente começa a se organizar como trabalhadoras, ainda acontecendo tudo isso, né? Foi um ambiente muito... Aquele momento que acontece tudo agora ao mesmo tempo, foi assim. Então, nesse ambiente, nascem as arteiras também, e aí a gente começa a se inserir, de fato, dentro do movimento de economia solidária. A gente começa a conhecer outras instituições, outros empreendimentos que fazem parte desse contexto e outras instituições de assessoria, entre elas a Aspland, né, que a gente foi tendo uma relação muito próxima já e que já se vão alguns longos anos para a gente entregar. São tantas histórias inspiradoras, né? O que você traz para a gente, esse monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, é o que muito nós mulheres fazemos, né? A gente consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas o nosso tempo está acabando nesse bloco. A gente vai voltar no próximo bloco, né? Finalizando o nosso Papo de Mulher, e a Mônica vai trazer as considerações finais.